Deus abençoe. Eu estou muito feliz rever pessoas queridas, amigos, né? Estive aqui na época do pastor Cleverson e aprendi muito nessa igreja, amo esta igreja, e esses adolescentes eu aprendi a amar também. Estão nas minhas orações, e nessa noite o Senhor colocou uma palavra em meu coração. E eu quero meditar com a igreja aqui em Atos capítulo 9. Você que pode, abre aí Atos capítulo 9. Enquanto você abre, eu louvo ao Senhor pela vida da minha família que está aí, minha tia, minha mãe, meu bebezão, né? Minha esposa falou aqui, é só bênção do Senhor em nossas vidas. A minha esposa também, que sempre está aí, né, do nosso lado, nos apoiando, nos auxiliando. Agradeço ao pastor, a pastora também, muito obrigado pela recepção, irmão Enoque, né, todos os amigos, feliz de ver aí, irmão Ricardo, pastor Eduardo, irmão Gerson, Deus abençoe. Celcinho também, Deus abençoe, meu irmão. Atos capítulo 9, eu vou ler aqui a partir do verso 1, é um texto conhecido. Atos capítulo 9, o versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Curva a tua cabeça aí, sentado mesmo. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Já foi orado aqui, mas eu quero somente pedir ao Senhor, para que tenha liberdade, Pai, que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, de curar aqui em nosso meio, Senhor, de batizar, de libertar vidas aqui, Pai, que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, o Senhor tenha liberdade de fazer como o Senhor achar melhor. Eu te peço, Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que possamos sair transformados, renovados, diferentes, crendo que o Senhor fará grandes coisas em nossa vida. Repreenda agora toda preocupação, toda ansiedade lá de fora. Nos ajude a nos conectar somente ao Senhor. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente pega os últimos capítulos dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele deixa ali uma promessa para a sua igreja. E a promessa da igreja, aparentemente, era algo simples. Jesus tinha falado: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois desse revestimento, vocês vão sair até os confins da terra e vão pregar o evangelho a toda criatura. Uma promessa aparentemente simples deixada por Jesus. Espera, busca, o revestimento vem e depois vocês saem. Só que quando a gente adentra ao livro de Atos, no capítulo 1, o texto fala que a igreja do Senhor está orando no cenáculo e buscando o cumprimento dessa promessa. Eles estão clamando por alguns dias e dizendo: Senhor, cumpra a promessa. Senhor, derrama do teu Espírito, cumpra a promessa de Joel, capítulo 2. E o texto fala que em Atos 2 a promessa se cumpre. Os irmãos conhecem o texto. O Espírito Santo desce na casa. Todos são cheios do Espírito Santo. Ouve-se entre eles línguas repartidas como que de fogo. Eles são cheios e é uma bênção. Só que quando a gente vê Atos capítulo 3, a igreja recebeu o revestimento, mas a igreja ainda está fixada em Jerusalém. Quando a gente pega Atos capítulo 4 e vai um pouquinho além, a igreja ela está cheia do Espírito Santo, mas ela ainda está fixa em Jerusalém. Atos capítulo 5, a história se repete, a igreja está cheia do Espírito Santo.
mas ela ainda está fixa em Jerusalém. Atos capítulo 6, quando a gente pensa que a história vai mudar, continua o mesmo cenário. A igreja está cheia, mas ainda está em Jerusalém. Só que quando a gente adentra no capítulo 7, o cenário muda um pouco. Porque entra em cena um tal de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que começa a pregar o evangelho e começa a criar ali uma inveja no meio do povo judeu. E o texto fala no capítulo 7, adentrando o capítulo 8, que houve uma perseguição. Estevão é apedrejado. O texto diz em Atos 7, 8 que ele morre. Mas quando ele morre, ele deixa um sinal, ele olha para o céu. O texto diz que o céu se abre e ele diz assim: eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à destra do Pai. Estevão morre apedrejado. Escuta isso aqui. E o texto diz que um tal de Saulo consente na morte de Estevão. O texto diz que depois de Atos capítulo 8, houve uma perseguição em Jerusalém, de maneira que a igreja cheia do Espírito Santo agora se vê obrigada a sair de Jerusalém. Mas observe que desde Mateus 24, 25, 26, 27, Jesus tinha dito: olha, recebe o Espírito e sai. Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A igreja está cheia, mas dentro das quatro paredes. E o Senhor está falando: não tem problema. Se não quer obedecer, eu mando a perseguição. Mas não é para matar ninguém. É só para o povo entender que há uma promessa sobre a igreja. Aleluia. A igreja sai e começa. Um povo para Damasco, outro para Síria. O povo começa a sair. A igreja se expande. Mas entenda, os judeus sentiam certa dificuldade em entender esse negócio. Como que pode essa seita do cristianismo crescer tanto? E ainda mais, a dificuldade está aqui. A dificuldade de Saulo está aqui. Deuteronômio capítulo 21, verso 21 e 22. O texto diz assim: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E agora os cristãos estão pregando sobre um Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para os judeus há uma dificuldade de entender esse negócio. Para Saulo então nem se fala. Fariseu, zeloso da lei, anda com a lei debaixo do braço. O texto de Atos capítulo 9, o verso 1, o texto diz assim: e Saulo foi até o sumo sacerdote e pegou cartas do sumo, para que ele pudesse ir até Damasco, 240 quilômetros debaixo de um sol escaldante, simplesmente para prender e para trazer de volta para Jerusalém os cristãos que estão pregando em Damasco. Agora pensa nesse negócio. A fama de Saulo é grande. Pensa quando a notícia chegou lá em Damasco. Saulo está vindo aí e está vindo perseguir e mandar prender a gente de volta para Jerusalém. Eu imagino que a igreja verdadeira, quando recebe isso, está vindo o inimigo aí. A igreja não luta mais com armas da carne. A igreja deve ter dobrado o joelho e dito assim: olha, agora a gente só vai vencer essa guerra na oração. Vamos dobrar o joelho, que enquanto Saulo está vindo, esse Jesus que a gente prega pode fazer alguma coisa. Talvez ele resolva nosso problema, aleluia. Mas entenda a dificuldade. Saulo está vindo e ele não vem sozinho. Ele vem com uma carta na mão. E essa carta é uma verdadeira carta branca, para que onde ele passasse, se alguém fosse barrar ele: quem é você? Está indo para onde? Saulo só mostra a carta, assinada pelo sumo embaixo: passagem livre, passa. E Saulo está indo, seguindo para Damasco. E ele está chegando. O texto diz em Atos capítulo 9 que ele está na entrada de Damasco. Ele não entra, ele para na entrada. Todo mundo parando e dizendo: quem é você? E ele só faz isso aqui, tem o poder e a autoridade do sumo sacerdote. Mas quando ele para na entrada de Damasco,
glória a Deus. Quem desce para falar com ele é o próprio Senhor Jesus. E o Saulo, que está acostumado a mostrar carta para todo mundo e dizer: eu tenho passagem livre, agora quem para diante dele é aquele que não está preocupado com carta na mão, não está preocupado com recomendação. Quem para na frente dele é Jesus. E o texto diz, é tão lindo isso aqui, e para entender só por um minuto, o texto diz que uma luz resplandecente para diante de Saulo, aleluia, de maneira que ele cai no chão e vai com o rosto em terra. E perceba, há uma dificuldade aqui nesse texto, porque quem para Saulo não são os discípulos. Quem para Saulo não é quem está em Damasco, ele está na entrada. Quem desce é Jesus. E diz assim: Saulo, que é isso aí que você tem na mão, rapaz? E talvez Saulo diz assim: olha, eu estou amando do sumo. Jesus diz assim: isso aí para mim não basta. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você entende esse negócio. Mas Jesus está dizendo: pouco importa, aleluia, quem te indicou, quem te recomendou, quem você é, o cargo que você ocupa. Eu não estou preocupado com isso, oh glória. Eu estou preocupado é com a vida que você leva aqui dentro. E Saulo entende isso de uma maneira tão linda, que ele mesmo vai escrever. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: olha, vós sois a carta escrita nos vossos corações, aleluia. Ele entende, quando Jesus desce, ele não quer ver o que está na mão, ele quer ver o que está aqui. Se a gente entendesse esse negócio, a gente ia parar de se preocupar em só ter, só querer ter. Jesus está preocupado é com isso aqui, ó. Glória. Aleluia. Deus maravilhoso. O texto continua e o mesmo Saulo está explicando a conversão lá no capítulo 22. E ele está dizendo assim: e o Senhor apareceu a mim quase ao meio-dia no caminho de Damasco. O texto parece que passa batido, mas Saulo está dizendo assim em Atos 9: uma luz resplandecente apareceu. Em Atos capítulo 22, ele diz: a luz apareceu, mas foi quase ao meio-dia. E perceba isso aqui. A gente está falando de um período, o caminho de Damasco, próximo ao deserto, quase ao meio-dia. O sol está escaldante. O maior calor do dia, ao meio-dia. E Saulo está dizendo: olha, eu estava indo a caminho de Damasco. O sol estava rachando. Aleluia. Mas a luz que apareceu a mim brilhava mais que o sol. Glória a O Deus. brilho era mais forte. Jesus está dando um recado e está dizendo: Saulo, você precisa aprender um negócio. Aleluia. O sol eu que criei, Gênesis 1. Mas você precisa entender que a criatura nunca brilha mais que o Criador. Se a gente entendesse esse negócio, a gente ia parar com tanta disputa besta. Se a gente entendesse esse negócio, a gente ia parar de brigar para sentar aqui em cima. Se a gente entendesse que quem brilha é Ele, quem faz é Ele, aleluia, quem governa é Ele. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A gente ia parar com esse negócio. Eu acho tão lindo isso aqui em Jesus, porque aqui dentro o convite está aberto para todo mundo entrar. Entra juiz, advogado, entra quem quiser. A porta está aberta.
Só que quando a gente entra aqui dentro, igual isso aqui, Jesus iguala todo mundo. Todo mundo é igual. O único que é grande aqui é Ele. Você pode agradecer a Ele por isso. Quem faz é Ele, quem brilha é Ele, quem está no controle é Ele. Saulo está no caminho e a voz vem. Ele se assusta com o rosto em terra. E a voz que está do outro lado chama ele pelo nome. E diz: Saulo, Saulo. Perceba que Saulo não sabe quem fala, mas quem fala conhece muito bem quem é Saulo. Ele chama pelo nome. Quando ele chama pelo nome, ele está dizendo: Saulo, eu sei da tua infância, eu sei quando você estava no ventre da tua mãe, eu conheço a tua trajetória e acompanho ela. Eu sei do que você sofreu, passou, suportou, aleluia. Mas eu desci aqui para dizer: conheço você pelo teu nome, conheço você pelo nome. Ele diz: Saulo, Saulo. Ele diz: Senhor, quem fala? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Perceba um negócio aqui, só um parênteses para a gente abrir. Saulo está indo perseguir quem? A igreja. Só que quem para no meio, coloca um freio nele, é Jesus. E está dizendo: Saulo, quando você vai atrás da igreja e tenta fazer algo contra ela, você não vai só contra a igreja, você está perseguindo a mim. E dura coisa é perseguir a Ele. Oh, glória a Jesus. Creia nessa noite, porque nessa guerra você não está sozinha. Nessa batalha você não está sozinho. Aleluia. Quem toma a frente na batalha é o general de guerra. Aleluia. Eu acho isso aqui tremendo. Porque o povo está desse lado do Jordão, em Josué capítulo 3. E do outro lado do Jordão, está cheio do outro lado do povo, dos cananeus, jebuseus, todo mundo, esperando com arma de guerra do outro lado. Duas coisas Deus precisava fazer: primeiro, abrir o Jordão, e depois de abrir o Jordão, ainda tinha gente do outro lado, pronto para a guerra. Josué está vendo o povo aflito, confuso, e está dizendo: o que eu faço? Mas pega depois Josué capítulo 3, verso 5. Josué reúne o povo e diz assim: olha, a gente vai chegar. Aleluia. Mas tem um porém: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Numa lógica humana, o que a gente pensaria, esperaria de um capitão de guerra? Diz para o povo: prepara a espada, lança, arco, afia a espada. Mas Josué está dizendo: a guerra não vai estar lá. Santifica, aleluia. A guerra está em outro plano, glória a Deus. O que a gente precisa entender esse negócio, aleluia. A gente está querendo brigar com almas dessa milícia da terra, e Jesus está dizendo: muda as almas nessa noite. É para guerrear na oração, é para guerrear no joelho. É adolescente, mas adolescente ora. Adolescente tem compromisso com Jesus também. Aleluia. Saulo está no caminho. A voz está dizendo: eu te conheço. Ai, a série. A voz que vem da luz diz mais. E diz: Saulo, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Pensa nisso aqui. Quando o agricultor ia levar o boi para arar a terra, ele vinha com uma vara afiada na ponta, e o objetivo dele era esse: se o boi fosse muito devagar, ou se ele não quisesse continuar na jornada, o agricultor só vinha atrás e espetava ele. Ele continuava andando. E qual era a problemática disso aqui? É que quanto mais o boi era teimoso,
mais ele se machucava. A voz diz para Saulo: Saulo, sabe qual é o problema? É que quanto mais você tenta fugir de mim, mais você se machuca. Quanto mais você corre, mais você é espetado. Aleluia. E por favor, entenda isso. Porque o objetivo do agricultor não era matar o boi. Ainda que às vezes saía um pouquinho de sangue. O objetivo era colocar ele no caminho. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: vim aqui para te lembrar que o teu caminho não é lá, é aqui. Oh, glória a Deus. Vim dizendo para o Senhor no carro: Senhor, eu vou pregar o quê? E o Senhor disse: manda dizer para a minha igreja que alguém está andando em círculo como o povo no deserto 40 anos. E quanto mais dá volta, quanto mais bate cabeça, mais se machuca. Mas o Jesus está dizendo para alguém: vai vir com ferida, vai vir com cicatriz, vai vir com marca, mas vai estar aqui. Esses mistérios de Jesus é tremendo. Porque Saul está rebelde. E Deus diz assim: não quer, não tem problema, eu levanto outro. Tem um Davi que é melhor que você. Só que quando você vai para Jonas capítulo 1, Jonas está dizendo: não vou descer para Nínive, vou fugir para Tarsis. E Deus está dizendo: o negócio não é com o outro, o negócio é com você. Entenda, tem projeto que Deus vai usar você. Tem projeto que Deus vai usar seu pai, seu pastor, seu amigo. Mas tem coisa que é só com você. E se você tentar fugir, não tem problema. Ele manda o peixe para dizer assim: o negócio é contigo. O negócio é com você, adolescente. O negócio é com você, moça. Cuidado. Porque Deus tem os seus caminhos para achar a gente. Deus tem uma esquina para encontrar a gente. Aleluia. Saulo está no caminho, com o rosto em terra, dizendo: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou aquele que está perseguindo. Para de dar volta e vem. Só que o texto chama atenção a partir daí. Porque para pensar. Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo mandou prender muitos cristãos. Saulo está fazendo o que quer porque tem uma carta na mão. E aí a problemática do texto, que muita gente não consegue entender isso aqui, é que quem vai, esse encontro acontece, não é porque Saulo foi até Jesus, mas é porque Jesus foi até a Saulo. Mas a pergunta que fica é essa aqui. Efésios capítulo 2, verso 1, Saulo diz assim: e ele nos vivificou, sendo nós ainda pecadores. Então percebe? Saulo está no erro, no engano, no pecado. Ele não tem força para ir a Jesus, porque ele nem acredita nisso. Mas quem resolve ir até ele é Jesus. Aleluia. E a gente consegue entender tanta coisa, porque dentro da salvação, na teologia a gente estuda isso. Primeiro, parte do homem em buscar ao Senhor. E escute. Jeremias capítulo 33, verso 1. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Deus está falando, a atitude é sua. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 14. O que ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Percebe que a ação aqui parte do homem para Deus. Mas no capítulo 9 de Atos, quem desce é Jesus para falar com Saulo.
acho isso aqui tremendo. Porque Jesus está dizendo para alguém: eu sei que você não tem força. Eu sei que às vezes até o peso do pecado já te engoliu e você não consegue sair dele. Mas o salmista, inspirado pelo Senhor, está escrevendo e está dizendo: Ele é aquele que me tira do lago de chaco horrível, me limpa e me põe para sentar entre os príncipes. Jesus está dizendo: eu sei que você não tinha força nem para estar aqui, mas eu decidi descer hoje, visitar a tua alma e dizer que eu amo a tua vida. Quando a gente entende isso aqui, a coisa fica mais fácil, porque a gente não tem condição nenhuma de se apresentar a Ele. Lembra de Adão e Eva quando peca? O texto diz que eles se escondem atrás da árvore, faz uma folha de figueira. E o Senhor diz assim: Adão, o negócio não funciona assim. Pecado não se esconde com folha de figueira, é com sangue que purifica. Mata o animal, faz vestes para ele e diz: agora você está limpo. Pecou, mas vai e não peca mais. O grande problema é isso aqui, me perdoe dizer isso aqui abertamente, mas o Espírito Santo me incomoda. O problema é que a gente virou juiz. Adolescente erra, membro erra, mas o problema é que a gente está se achando no direito de julgar todo mundo. Aleluia. E João fala, 1 João, ele diz assim: filhinhos, não é para pecar, não é, mas se pecar, escuta isso aqui, não é para desviar, não é para sair da igreja. Viu, adolescente? Se pecar, não é para sair. Jesus está dizendo: sabeis que tem um advogado. E quer uma notícia boa? Esse advogado nunca perdeu uma causa. Estou que me anda. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Ele dizendo para alguém: eu te abraço hoje. O mundo tem esse negócio: atrai, usa, abusa, depois amassa e joga fora. Mas o meu Jesus, ele entra na cena, pega aquilo que está amassado e vem desamassando. Eu vim pregar de um Jesus que interveio na história de Saulo. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. É o Jesus que desceu aqui para dizer: eu entro na tua história hoje. Eu intervenho na história de adolescente aqui, que alguém está dizendo não vai dar em nada, aleluia. Eu vim aqui para dizer: eu tenho futuro de bênção, eu tenho faculdade, eu tenho casamento, eu tenho família. O Jesus que intervém na história do homem está aqui. Aleluia. Esse Jesus que eu prego é o Jesus que interveio na história de José. Desceu dentro do presídio e disse: José, eu sou aquele que faço de um ex-presidiário governador do Egito. Esse Jesus que interveio na história do homem é o Jesus que desceu dentro de uma fornalha e disse assim: olha, o fogo não vai nem tocar no fio de cabelo, e tem mais, a gente vai dançar aí no meio. O Jesus que interveio na história e desceu aqui é aquele que conhece de onde você veio, conhece o teu passado, sabe que você não tinha condição de estar aqui,
mas ele desceu para dizer: eu vou andar contigo, eu vou passear com você nesse negócio. Eu amo a história de Davi, eu amo, e eu aprendo tanta coisa linda. Pensa nisso aqui, só pensa. Davi está vindo com os sacerdotes atrás e a arca da aliança está vindo no ombro. E Davi, o texto diz que ele tira a coroa de rei, põe no cantinho. Ele tira a vestimenta real, põe no cantinho. E o texto diz que a arca está vindo e Davi está dançando na presença do Senhor. Só que tem alguém, e guarda, que está no alto de um palácio, na sacada, filho de rei, e está olhando aquele cenário todo. Está vindo Davi dançando e está dizendo: para que isso? Para que fazer um negócio desse, um rei envergonhando desse jeito? Só que pensa, quem está lá em cima apontando o dedo e dizendo para que isso, é alguém que nasceu, viveu, cresceu dentro de um palácio. Mas quem está vindo bailando lá atrás é aquele que em 2 Crônicas está dizendo: eu sou aquele que Deus me viu quando eu estava por detrás das malhadas, escondido. Ninguém me viu, mas Ele viu. Ninguém deu nada para mim, mas Ele deu. Ninguém queria compromisso comigo, mas Ele quis. Por isso, quando você vê alguém dançando, pulando, gritando, não se escandalize não, tem um passado ali. É alguém que Deus tirou lá do mundão. Ninguém sabe da tua história, mas Ele sabe. Ele sabe. Glória a Deus. Tem gente preocupada até da maneira que a gente adora, mas Deus está dizendo: eu conheço a tua alma. Eu sei que quando você faz, não faz para os outros, faz para mim. Então deixa falar, continue fazendo. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que intervém na história está aqui nessa noite. Aleluia. Saulo está com o rosto no chão. Eu já caminho para encerrar. Ele está com o rosto no chão. O clarão vem, a voz fala. Só que agora a voz que fala com ele sai. Ele se levanta do chão. E a pergunta é: o que acontece agora? Ele levanta do chão e quando ele abre o olho, Atos capítulo 9, verso 8, quiser acompanhar comigo. Ele abre o olho, mas o texto diz que ele não está enxergando nada. Atos 9, 8. Vamos na cronologia. Saulo só volta a enxergar em Atos capítulo 9, verso 17, quando Ananias entra na casa de Judas. Então ele passa do verso 8 até o verso 17 com os olhos abertos, mas sem enxergar nada. Só que medita no texto aí. Verso 12. Saulo está cego, mas o texto diz que ele tem uma visão. E na visão Ananias entra na casa de Judas, toca no olho e ele é curado. Mas a questão é: Deus cegou a visão dele. Ele está de olho aberto, mas ele está cego. Mas no verso 12 ele tem visão. Então peraí, ele está cego para o mundo, mas Deus decide dar visão espiritual para ele. Jesus está dizendo: ainda que eu tenha que cegar alguém para esse mundo, só para poder enxergar aquilo que eu tenho para a sua vida, eu vou fazer.
Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago está escrevendo e está dizendo assim: filhos, lembrem-se de uma coisa: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas saibam de uma coisa, que a amizade com Deus é inimizade contra o mundo também. Os dois não andam junto, viu? Mundo, Deus, igreja não andam junto. Aleluia. E Deus está dizendo: eu preciso cegar alguém para as coisas dessa terra, porque só está pensando aqui. E quando você pega o Evangelho de Mateus, você vê que a prioridade de Jesus nunca foi a terra, sempre foi o reino, sempre foi o céu. É por isso que todas as parábolas, quando Jesus começava, ele dizia assim: o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Porque ele está querendo colocar prioridade no povo e está dizendo: gente, a terra é boa, é prazerosa, mas a prioridade nunca foi a terra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu encerro aqui. Saulo vai para a casa de Judas, rua direita. O texto diz que Ananias entra na casa de Judas, ora por ele. E a mensagem de Saulo agora não é essa: Saulo, vai que Deus vai te abençoar, vai que Jesus vai contigo. Não. A mensagem é essa: Saulo, tu és um vaso escolhido, e Deus me trouxe aqui para te dizer o quanto você vai padecer pelo nome dele. Saulo está lá, na casa de Judas, abre o olho. E a pergunta, que é o tema, e eu encerro agora, é essa: Saulo vai continuar no mesmo caminho ou volta? Vai mudar de rota ou continua? Atos 9, verso 19 e 20. Depois de Saulo jejuar por 3 dias, Saulo come, entra na casa de alguns discípulos. Depois de estar em conforto, verso 20, ele começa a pregar Jesus sobre toda Damasco. Então escute: Saulo estava indo com carta na mão, prender judeu e levar para Jerusalém. Encontra Jesus no meio do caminho. Jesus diz assim: Saulo, estou eu transformando o seu caminho agora. E é o que? Eu vou continuar indo para Damasco, não volto. Estou no caminho de Damasco, mas quando eu chegar em Damasco o negócio vai ser diferente. Eu acho isso aqui lindo, porque Jesus não manda ele voltar, não manda ele abandonar o negócio. É ele dizendo assim: vai continuar na mesma igreja, vai continuar com os mesmos líderes, vai continuar no mesmo emprego, vai continuar no mesmo trabalho, mas o que vai mudar não é o caminho, o que vai mudar é o seu caráter. Chega de trocar de caminho, viu? Chega de trocar de igreja, chega de trocar de pastor. Está na hora de trocar de vida. Jesus manda dizer. É difícil falar isso aqui, né? Mas o Espírito Santo grita na minha alma. Aleluia. A gente sai de igreja, vai mudando, vai mudando, porque a gente diz assim: eu quero ir uma que eu vou me adaptar. Mas Jesus está dizendo: a minha palavra ela é imutável. Ao invés de pensar em mudar de estado, mudar de profissão, mudar de casa, Deus está mandando dizer: muda as atitudes hoje. Viu? O Espírito Santo manda dizer para alguém aqui: tem gente aqui até pensando em mudar de casamento. Elevar a sua ideia, Senhor, porque eu não consigo mais, não dá mais certo. Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer: aleluia, honre a mulher da tua mocidade. Elevar a sua ideia, Deus está mandando te dizer: é hora de mudar de vida. Sinto o Espírito de Deus aqui.
Aleluia. Eu sinto Ele dizendo para alguém que vai mexer na vida de alguém. Fique de pé, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu vou encerrar agora. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você. Depois, quando você chegar na sua casa, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão dentro da prisão, todo ferido, ensanguentado, dilacerado porque apanharam. Mas o texto diz que quase à meia-noite eles começam a cantar hinos e adorar o Senhor mesmo com os pés e as mãos amarradas. Aí o texto vai dizer, no verso 26, que quase à meia-noite o Senhor abalou o alicerce e abriu as portas da prisão. Mas entenda que há uma ordem aqui. Verso 26, depois você lê Atos 16. Ele abalou os alicerces e depois ele abriu as portas. Para pensar. A porta é aquilo que todo mundo vê, a entrada. O que todo mundo sabe que tem, está ali visível. Mas alicerce é o que está embaixo da terra que ninguém vê. E ele está dizendo, antes de eu abrir a porta, que todo mundo vai ver, eu vou tocar no alicerce, que ninguém está vendo. E é nesse alicerce que está escondido os desejos que não eram para estar, os pensamentos que não eram para estar, as vontades que não eram para estar, os sentimentos que não eram para estar. E nessa noite Jesus está te fazendo um convite. Se você quiser, eu vou tocar no seu alicerce primeiro. Viu? Eu vou abrir a porta, mas eu vou tocar no seu alicerce primeiro. Se você quiser, vem até aqui que eu vou orar pela sua vida. Vem aqui. Pode descer, desce, vem. Você que está aí na igreja, pode vir, eu vou orar pela sua vida. O Espírito Santo tem novidade de vida aqui nessa noite. Eu estava ali e o Senhor me incomodava para fazer algo. Esses dias eu estava na minha casa e eu confesso que eu fui tomada de uma angústia tão grande. Até comentei com minha sogra. Falei, meu Deus, será que eu estou ficando depressiva, ansiosa? O que é que está acontecendo comigo? E ontem eu estava ali sozinha no meu quarto com meu filho e eu via vultos passando no meu quarto. E o Senhor falava assim, tá vendo isso que você está sentindo? Estou permitindo porque tem gente naquele lugar que está sentindo tudo isso. Aleluia! Aqui existem pessoas que estão depressivas, ansiosas, vendo vulto dentro da sua casa, mas com a autoridade de Jesus nessa noite eu repreendo pelo nome de Jesus. Se você, adolescente, está passando por isso, se ajoelhe neste momento. Nós vamos orar pela sua vida. Se você, igreja, está passando por isso, vem aqui na frente, porque é a libertação para a tua alma. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você também, Glória a Jesus. que ainda não entregou a sua vida a Jesus e nessa noite, mediante essa palavra, quer que Ele caminhe com você. O seu passado Ele apaga e Ele está dizendo, eu escrevo uma nova história aqui nessa noite. Se você quiser, faça o sinal com a sua mão, vem até aqui, eu vou orar por você também. Eu quero deixar um convite para você antes da gente orar. Você que está sem igreja, afastado, fora da comunhão, saiba que nesse lugar tem uma igreja que te ama. Aqui tem pastores que vão te acolher, vão te abraçar. Tem uma liderança abençoada que está de braços abertos. Tem adolescentes abençoados que vão acolher vocês. Amém? Aqui é uma igreja que está de braços abertos para te receber. A igreja, estenda a mão para cá. Vamos orar por essas vidas? Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, pela essa oportunidade de ministrar essa Tua palavra, Pai. Nós entregamos a vida dos Teus servos em Tuas mãos, que tomaram coragem e vieram até aqui à frente, Pai, se desprendendo de tudo aquilo que aprisionava. Pai, eu te peço que o Senhor possa libertar nessa noite, Pai. Se há algo que não provém do Senhor, algo oculto, escondido, Pai, tirando a noite de sono, Pai, não deixando dormir, à base de remédio, eu oro para que nessa noite o Senhor venha
construção, pelo contrário, mas aquele que abre a mente, abre visão, abre o coração. E eu te peço, Pai, visita esses jovens, vai de encontro a essas vidas, Pai, que haja transformação, mudança, e que o Espírito Santo tenha liberdade para operar. Sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Você